TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O sétimo selo. Quebrou-se o sétimo selo. Os tempos são chegados, alertam os espíritos de luz. Os acontecimentos previstos no Apocalipse de João desencadeiam-se. A corrupção, a violência e a perversidade envolvem as nações. Há cataclismos a delinearem-se no horizonte das almas. Estamos à porta de grandes transformações. A Terra, um mundo de sofrimento, prepara-se para se transformar em planeta de regeneração. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nesta noite, como falou-nos a Michele na sua prece, possamos aprender juntos, mais uma vez, e continuamente e perseverantemente, aquilo que Jesus nos entregou através de mãos caridosas, como Kardec e a seguir Chico Xavier. Nós vamos começar o nosso trabalho pelo Livro dos Espíritos, pelas obras básicas, porque é através das obras básicas que nós vamos aprender e através das obras complementares que vão acrescentar e enriquecer o nosso conhecimento. Então, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais, nós vamos falar da pergunta 802. Na verdade, são os espíritos que vão responder a Kardec. E ele era um indagador, perguntava e ia no âmago das suas pesquisas, das suas indagações. Nesta pergunta, diz Kardec aos espíritos: visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinja até o mais incrédulo, até os mais incrédulos? Então vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Responderam: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha as mãos cheias no vosso caminho, e ainda há homens que o negam. O próprio Cristo convenceu os seus contemporâneos através dos prodígios que fez. Não vedes atualmente homens negarem os fatos mais patentes que se passam diante dos seus olhos? Não há aqueles que dizem não acreditariam, ainda que tivessem visto? Não, não é por meio dos prodígios que Deus quer conduzir os homens na sua bondade. Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Portanto, esta resposta a Kardec faz-nos pensar que é a razão que instiga o homem a ir ao encontro de si mesmo, do conhecimento, de compreender todas as nuances da vida, principalmente quando o espírito se encontra na vida da matéria. É preciso buscar o conhecimento para alicerçar o caminho, para sedimentar a caminhada, para poder vencer as dificuldades, para ultrapassar os obstáculos. E vamos a seguir a base da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus. E no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Na coragem da fé, no ponto 13, fala-nos os Espíritos.
todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, a doutrina é bastante clara em todos os seus aspectos, pois ela explica e responde a todas as perguntas, e é por isso que a base da doutrina está assentada no Evangelho. Portanto, se o Livro dos Espíritos nos propõe, faz um chamamento através de perguntas e respostas à nossa razão, o Evangelho nos propõe a seguir Jesus e saber por que seguimos Jesus. E isso me faz pensar numa pergunta que o próprio Cristo fez a um dos apóstolos, quando ele diz: ama-me? Ou seja, se nós amamos Jesus, nós jamais iremos renegá-lo. Então, se nós estamos aqui hoje, porque nós viemos buscar Jesus. Porque os nossos corações, os nossos espíritos se encontram sedentos, nós todos estamos necessitados do Cristo, de Deus. E hoje nós vamos falar de um livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que foi escrito por um companheiro, Clóvis Tavares, um grande espírita, que também caminhou junto com o Chico e muito aprendeu com o Chico. Mas ele, através deste caminhar ao lado do Chico, ele vai conhecer Emmanuel mais profundamente. E é dele que nós vamos falar. Vamos falar de Emmanuel. Emmanuel, este grande benfeitor, é conhecido e respeitado pelos espíritas no Brasil. Alguns somente o conhecem como sendo o mentor espiritual de Chico Xavier. Mas hoje nós vamos conhecê-lo um pouco mais em suas diversas reencarnações. Então, Clóvis Tavares vai nos apresentar Emmanuel, dizendo para nós: para aqueles que não têm tido a aventura de um convívio mais íntimo com o Espírito Emmanuel, através de seu trabalho missionário, são estas anotações singelas de um valoroso mensageiro de Deus, cujo nome foi pronunciado pela primeira vez em Pedro Leopoldo em 1931. Quem é Emmanuel? É um nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho, o Brasil. É o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o humilde Chico. E como o próprio Chico dizia, eu sou apenas um cisco. Que está no coração agradecido de todos os espíritas brasileiros e além de nossas fronteiras. Por que além de nossas fronteiras? Porque nós vamos conhecer, como eu já disse, outras encarnações desse espírito Emmanuel. E nós vamos ver que a ligação tão forte que existe entre Brasil e Portugal. E nós aqui abrimos um parênteses para dizer que aqui, alguém daqui que não conhece e que nunca leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que leiam e releiam. E nós vamos ver que não existe fronteiras para Jesus, para os espíritos missionários. Nós todos estamos entrelaçados pelo amor ou pela dor, não importa, porque o que importa é que todos nós estamos no mesmo barco, na mesma condição de espíritos imperfeitos
que estão neste planeta Terra, neste educandário de luz, que Jesus é o mestre e o governador. Continuando, Clóvis Tavares diz-nos sobre Emmanuel: alma profundamente possuída de espírito evangélico, Emmanuel tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimentos a legiões de criaturas aflitas e torturadas. E nós vamos, então, passar agora a conhecer este espírito nas suas diversas migrações, como um espírito que também volta à vida da matéria, porque é da lei do progresso. Nós temos que voltar à vida da matéria para darmos continuidade ao nosso progresso espiritual. Começamos, então, pelo Públio Lentulus, que foi o senador romano, e que vai contar a sua história há 2000 anos, neste livro, que é fabuloso, e que veio para nós através das mãos do Chico. E nós vamos, então, ter notícias deste senador romano. A notícia de que Emmanuel fora o senador romano Públio Lentulus, tornada pública em 4 de janeiro de 1939, no livro Há 2000 anos. E então, o próprio Emmanuel vai descrever, vai falar de si mesmo. E diz-nos: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que minha confissão seja um roteiro para todos. Emmanuel está descortinando a sua vida como senador romano, para que fique para nós como um exemplo. Porque todos nós, quer queiramos, quer não, um dia nós iremos também abrir a cortina do nosso eu, perante a Jesus, perante aos amigos espirituais, perante a nós próprios, perante a nossa própria consciência. E é exatamente isso, com esta coragem, que Emmanuel traz para nós este livro há 2000 anos. E vem falar desse senador romano. Continuando, diz-nos: permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Então, veja que ele deixa para nós esse exemplo rico de coragem e dando um alerta a todos aqueles que se propõem a vivenciar e a trabalhar na seara do Mestre Jesus. Porque quando nos encontramos com Jesus, nós temos que começar, de fato, a olhar para nós mesmos, a nos submetermos à nossa consciência, ao nosso eu interior, a fazer uma autoavaliação, a olhar para trás e enxergar no próprio presente o nosso passado, que somos devedores uns dos outros,
que nós estamos todos juntos neste planeta para aprendermos com o Mestre dos Mestres, Jesus. Então, nós passamos agora, neste capítulo, o livro tem capítulos lindíssimos, e esse é um deles, em que Clóvis Tavares vai nos trazer esta oração de Emmanuel. E é aqui que nós vamos aprender a orar, porque nós, até ontem, aprendíamos a rezar, repetir palavras por vezes, sem nenhuma reflexão, sem nenhum sentimento. O próprio Evangelho nos concita, na coletânea de preces espíritas, a ir compreender a oração dominical, que é o Pai Nosso, em cada frase. E nós devemos ir a esta coletânea e buscar este conhecimento, para que nós possamos, como crianças espirituais que somos, aprender a orar, a entender os ensinamentos de Jesus, a compreender aquela oração que nós repetimos palavra por palavra, mas que, por vezes, nem sequer damos conta do significado de cada uma delas. Então, diz-nos Clóvis Tavares, oração grafada pelo generoso Espírito em 4 de janeiro de 1939, que valem para nossas meditações nesta época dolorosa em que vivemos num mundo em conturbada transição. Nós estamos falando de 1939. Nesta época, Clóvis Tavares já anunciava que era uma época conturbada, uma época de transição. Talvez nós, que aqui estamos, nem sequer pudéssemos imaginar ou passasse pelos nossos pensamentos de uma época conturbada, de uma época de transição. Alguns, talvez, ainda em 1939, estava na infância. Outros nem sequer ainda tinham chegado na vida da matéria. Portanto, vamos à oração de Emmanuel. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças. São passados 2000 anos e a minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Que pergunta que Emmanuel faz para ele próprio e para Jesus. E nós? O que nós podemos dizer para nós mesmos com esta pergunta? O que é para nós uma encarnação? Para alguns são 50 anos, para outros 80, para outros 100. Mas não devemos nos preocupar com o número, mas devemos preocupar-nos com a possibilidade de um novo recomeço, de um novo caminhar e de tudo aquilo que nós estamos construindo nesta nova encarnação. A oportunidade que Deus nos concedeu de que nossos espíritos, pobres espíritos, imperfeitos, endividados, foram vestir uma nova roupagem para poder alcançar novos desafios, novas oportunidades de se reconciliar consigo mesmo, de se reconciliar com o seu próximo, de poder abrir o seu coração e pedir o perdão a Deus e àqueles a quem muito feriu e magoou, numa convivência contínua e diária, começando no próprio berço, no próprio lar. E agora, nós passamos então a uma outra parte do livro, a um outro capítulo também interessante, em que Emmanuel vai falar do apóstolo Paulo.
ele e o apóstolo Paulo. Diz-nos uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo Chico em Pedro Leopoldo, a 13 de março de 1940. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pôde ser olvidado em tempo algum. Lede-o sempre, e não vos arrependereis. Nesse momento, nesse encontro entre Públio e Paulo, não houve palavras, houve apenas um olhar. E aquele olhar de Paulo, que vibrava tal e qual ao encontro de Jesus com o próprio convertido de Damasco, às portas de Damasco, quando ele fica cego. E tudo se modificou na sua vida. Portanto, nós estamos aqui a falar do apóstolo dos gentios, o grande convertido de Damasco, que levou, foi um escolhido, o vaso escolhido pelo Cristo para espalhar a boa nova. Bastou somente um encontro, uma troca de olhar, para que tudo se transformasse na vida deste apóstolo, assim como o mesmo aconteceu com o senador romano ao encontrar o convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Por vezes, é o que acontece conosco, quando chegamos aqui com os nossos corações apertados, amargurados, e ao adentrarmos os portões desta casa, ao chegarmos, olharmos a beleza da natureza nos seus jardins, ou por vezes até entramos com os nossos ombros tão sobrecarregados que nem sequer damos conta da natureza que está à nossa volta e nem sentimos a diferença que faz entre o ambiente cá dentro e o ambiente lá de fora. Nem nos damos conta para parar e pensar de quem está a nos receber neste portão. Ou mesmo até, que mãos que me trouxeram até aqui e que vem me acompanhando há muito para esse encontro com Jesus. E agora, vamos passar a uma outra parte do livro, em que Clóvis Tavares vai nos apresentar este espírito missionário Emmanuel como Padre Manuel da Nóbrega, numa das suas encarnações. Fala-nos para nós, Clóvis Tavares. Manuel da Nóbrega foi
inesquecível e tão ingratamente esquecido, no dizer feliz do grande Capistrano de Abreu. Esse mesmo humilde, valoroso, heróico e clarividente Padre Nóbrega, pai do Brasil, que se devotou à nossa pátria, mesmo antes de reencarnar em Sanfins. E aqui eu faço uma pausa para lembrar que no início, Clóvis Tavares disse-nos que iria trazer para nós não só a personagem, a personalidade, o espírito Emmanuel, como o Públio Lentulus, mas também o mesmo espírito em outras reencarnações. E que, como ele diz aqui, mesmo antes de reencarnar em Sanfins. Creio que para todos os portugueses que se encontram aqui nesta sala, Sanfins é conhecido por todos, se não pessoalmente, de nome, pelo menos. E por alguns brasileiros que tiveram a oportunidade de lá chegar. E que talvez até lá chegaram e nem sequer sabiam o que poderiam ali encontrar. Porque, na verdade, por vezes, nós, na nossa simplicidade, no conhecimento intelectual que é trazido para nós nas histórias do nosso estudar, aprendemos que Padre Manuel da Nóbrega foi aquele que trouxe, que catequizou os índios. E ficamos por aí. Mas ele foi muito mais. Tanto que em São Paulo, depois que nós conhecemos esta história mais a fundo deste missionário, quando nós chegamos no pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo, capital, tudo se faz diferente para nós. Já não somos mais aqueles que olham para aquele pátio do colégio e que vê simplesmente um edifício. É muito mais, porque ali tem história, porque ali tem vibrações de espíritos missionários. Então, continuando com Clóvis Tavares, ele diz: na obscuridade de entre o Douro e Minho, com a missão de ser o primeiro missionário do Evangelho e o primeiro educador da gente brasileira. E nós vamos, então, agora ver a grande oportunidade que encontramos nesta casa, quando adentramos estes portões, através da convivência, da experiência, da maturidade que nos traz os dirigentes desta casa, com o compromisso também assumido perante Jesus, de vir até nós, trazer este conhecimento, passar este conhecimento. Porque o Evangelho nos dizia: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, para que ela ilumine a todos. Portanto, o nosso benfeitor não poderia designar uma tarefa a dois corações na sua vivência ao lado de Chico Xavier, para aqui chegar e não colocar esta luz para que todos pudessem vê-la. E assim, através destes corações humildes, nós já tivemos a oportunidade de nos reunirmos, e como eu sempre digo e repito, somos um grupo, somos uma família. Somos uma família para além das fronteiras da morte do corpo físico, porque somos filhos de Deus,
somos uma família universal, somos irmãos. Então, nós tivemos a oportunidade de seguir viagem. Até na audácia, digamos assim, de dizer Grupo Espírita Batuíra, num autocarro que seguiu numa viagem em grupo até Vila Meã e Sanfins do Douro, para que nós pudéssemos e valorizar, porque nós estamos na vida da matéria e nós ainda precisamos, com os olhos do espírito, que ainda não conseguimos ver, mas com o da matéria, tomar o conhecimento e ver de onde partiram esses grandes missionários que vestiram a roupagem física, que também passaram por uma infância, assim como nós outros. Então, seguimos em 2016 para conhecer a casa do nosso amado benfeitor Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, este pai amoroso, que há muitos e muitos anos, ou talvez séculos, vem acompanhando-nos de perto em muitas encarnações. E nesta casa, através destes dois corações, Orlando Carvalho e Maria Aldina Seco, nós chegamos à casa do nosso pai Batuíra. Esta casa humilde, onde não havia absolutamente nada, numa aldeia simples, com uma pequena capela, onde pela primeira vez, quando lá chegamos, descíamos do autocarro e chovia, começou a chover torrencialmente. E fomos acolhidos naquela capela. E então, quando nós, passado a chuva, tivemos essa surpresa, porque nós não sabíamos. Porque também faz parte, para todos nós, não tomar conhecimento de tudo antecipadamente, para que não se estrague a surpresa. Por vezes, até, por sermos espíritos imperfeitos, com a nossa ignorância, com as nossas vibrações, e sabemos que não andamos sozinhos. Então, neste dia, não em 2016, mas na primeira viagem que fizemos, foi colocada esta placa na casa do nosso benfeitor, que nos recebe de uma forma tão humilde, tão carinhosa, tão amorosa, que quando se manifesta, ele fala-nos com uma bondade, com um amor, e termina a sua fala dizendo: a paz vos deixo, a paz vos dou. E nesse dia, este grupo, esta família, reunidos na sua casa, de certeza que muito ali recebeu. Muitos até nem podiam imaginar. Mas isso faz parte de todos nós, espíritos, neste caminhar, neste progresso, neste desabrochar de sentimentos de amor. E aqui está, então, porque nós estamos falando também de um outro missionário, que é Emmanuel, e falamos de Padre Manuel da Nóbrega, e aqui está a casa onde nasceu Padre Manuel da Nóbrega, em Sanfins do Douro. Temos ali, não dá para ler a placa, e só ampliando a foto, mas esta casa humilde pertenceu, foi aí
que nasceu este mensageiro de Jesus, que foi levar para a pátria do Evangelho a luz do Evangelho do Cristo. Tentei ampliar um pouco mais, para que vocês pudessem ver. Então, eu vou ler para vocês, porque aqui está mais fácil, não sei se vocês conseguem ler através dos ecrãs, aí ao fundo, que diz: estiveram nesta casa, no dia 8 de agosto de 1959, os leais e dignos portugueses, senhores Arthur da Costa Herculano, Ferreira, Leite e Antônio Ventura, respectivamente, presidente, vice-presidente e diretor beneficente do Centro do Douro de São Paulo, quem, num gesto de nobre singeleza, que transcende muito o valor material da oferta, entregar o busto em bronze do Padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, a sua terra natal, Sanfins do Douro. Portanto, foi uma homenagem, se eu não estou em erro, que o senhor Orlando me corrija, foi uma homenagem dos brasileiros aqui para nós, portugueses, trazida para este Sanfins do Douro. E continuando com Clóvis Tavares, que a seguir vai nos falar de outra personagem desse missionário de luz. Padre Damiano, missão na Espanha e na França. Quem lê Renúncia, o quarto romance escrito por Emmanuel, para revelar-nos a vida de um sublime coração feminino, Alcione Villamil, não vou me atrever a dizer o apelido da senhora, encontrará uma figura nobre e simpática de sacerdote, o Padre Damiano, vigário da Igreja de São Vicente, em Ávila, a gloriosa cidade de Santa Teresa de Jesus. É interessante os nomes que aparecem para nós, Igreja de São Vicente, e nós não podemos esquecer que no Brasil nós temos no litoral paulista a cidade de São Vicente. Portanto, onde aportou o Padre Manuel da Nóbrega. João Ramalho, que foi Batuíra, e que lá ficou João Ramalho. Portanto, nós vamos vendo, à medida que nós vamos, de fato, investigando, pesquisando e se aprofundando, e ouvindo, através do senhor Orlando, trazendo para nós, através dos companheiros com quem ele vivenciou no Brasil, estes conhecimentos. Então, nada se perde na história. Nada. E aí, diz-nos Clóvis Tavares, o Padre Damiano, desencarnado em 1570, no Rio de Janeiro, o magnânimo Padre Manuel da Nóbrega, atendendo a objetivos espirituais que sempre expressam os desígnios divinos, renasce cerca de 50 anos depois na acolhedora terra espanhola, onde prossegue em sua missão, conjugando amor e sabedoria, no estreno caminho da humildade cristã. É o Padre Damiano, o fiel amigo da família, o sacerdote esclarecido e dedicado que Alcione considerava como um pai. Fica para todos nós ler ou reler o livro Renúncia. E nós continuaremos, então, com as palavras de Emmanuel no slide a seguir. E aqui nós temos o itinerário da caridade,
Diz-nos Emmanuel no livro Jesus em Ação. Estamos cada vez mais necessitados de caridade em todos os sentidos, de uns para com os outros. Estamos necessitados de caridade de uns para com os outros. Nós precisamos nos amarmos definitivamente. Nós precisamos burilar o nosso coração. E nós, para fazermos este burilamento, nós precisamos investigar, estudar e ler. Porque ao toque do livro, por vezes temos, de fato, a tecnologia que nos traz livros em formato PDF no computador. Mas é diferente quando pegamos no livro. O livro está impregnado de vibrações, de mãos que o escreveram. Porque tudo de nós fica impregnado às nossas vibrações, sejam elas quais forem. E o próprio André Luiz nos relata isso em uma das suas obras. E então, nós estamos necessitados de amor, de amarmos, de sermos caridosos, de expandir o nosso olhar. E nós já vamos verificar o porquê. Nós precisamos expandir o nosso olhar. E diz-nos Clóvis Tavares, é essa multiforme caridade tem Emmanuel exercido ao longo de abençoado itinerário de modo sensível para nós, desde o despontar da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Portanto, estas palavras neste livro, que também fica para nós como uma indicação, passaremos então a ver no slide seguinte o olhar de Jesus. Este capítulo deste livro é lindíssimo. O olhar de Jesus. Porque quando pronunciamos a palavra de Jesus, quando falamos em Jesus, quando citamos o seu nome, não é possível que não toque o nosso coração, que não mexa com as fibras do nosso eu, do nosso ser espiritual. E então, vamos ver o que nos diz Emmanuel. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O mestre jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Nós outros estamos presos a esse argueiro. Constantemente, os nossos olhos estão voltados para o companheiro, mas não com o sentimento de amor que Jesus nos pede. Nosso primeiro pensamento, e eu falo por mim, é o julgamento. Continuando, Emmanuel fala-nos, busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando, nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Chico Xavier compreendeu tão bem estas palavras do seu benfeitor e deixou-nos os seus exemplos de caridade e de amor.
pois da boca do Chico nunca saiu uma palavra de crítica, de ofensa. Ele preferia ser o ofendido do que ofender. E ele próprio, Chico Xavier, vai nos falar. O seu próprio testemunho de gratidão a esse missionário, a esse irmão maior de todos nós. São incontáveis. Impossível relacionar nestas páginas, nos diz Clóvis Tavares, os testemunhos de todos os corações agradecidos ao generoso Espírito Emmanuel. O abnegado Chico Xavier traz o seu testemunho e diz-nos: para mim, tem sido ele de incansável dedicação. Junto do Espírito bondoso, daquela que foi minha mãe na terra, sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Já sabemos, temos notícias, que este Espírito já voltou novamente à vida da matéria e irá dar continuidade à sua missão nas terras brasileiras, na pátria do Evangelho, para que de fato o Brasil seja a pátria do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito ainda para caminhar, muito ainda para fazer. E nós vamos finalizar o nosso trabalho trazendo para o conhecimento de todos um outro testemunho, muito emocionante também. Esta jovem, Nelma Xavier. Nelma Xavier era sobrinha de Chico Xavier, filha da sua irmã Carmosina. E esta jovem encontrava-se muito doente e estava para desencarnar. Mas Nelma estava casada há 1 ano e recebia constantemente a visita do seu tio, Chico Xavier, e sempre em companhia de Emmanuel, porque Emmanuel acompanhou Chico todo o tempo. E em uma de suas visitas, esta jovem faz um pedido ao tio. Ela estava ciente que ia desencarnar. E diz ao tio, para que pedisse, se fosse possível, que Emmanuel transmitisse uma mensagem para ela. E então, no seu coração amoroso, passado alguns dias, Chico volta a visitar Nelma e presenteia com a mensagem de Emmanuel uma oração para Nelma, em 13 de junho de 1941. E diz-nos, Emmanuel diz a Nelma Xavier: meu Deus, deponho aos teus pés meu vestido de noivado, meus prazeres do passado e as rosas do meu jardim. Pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Ah, meu Pai, guarda contigo meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me deste ao coração. Entrego-te as minhas horas, meus sonhos e meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Pai dos céus, guarda a coroa das flores de laranjeira que eu teci a vida inteira, como um pássaro a cantar. Ó meu Senhor, como é doce partir os grilhões do mundo e esperar-te o amor profundo nas bênçãos do eterno lar. Em troca, meu Pai, concede, agora que me levanto,
que a lã do Cordeiro Santo me agasalhe o coração. Que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada que me conduz à morada da paz e da redenção. E com este poema, encerro o meu trabalho, profundamente agradecida, como sempre, pedindo perdão das minhas falhas, mas com a esperança que todos nós juntos, lado a lado, ombro a ombro, caminhando, vencendo as dificuldades, seremos vencedores. Porque Cristo espera por nós. Porque Ele tem o seu olhar voltado para nós. Que possamos olhar para cada irmão como Jesus olha por nós. Ainda que seja um irmão que ainda não conseguimos ter por ele aquele afeto, mas que calemos o nosso pensar sem fazer juízo, sem ofender-lhe com os nossos pensamentos e vibrações de julgamentos inoportunos. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Queridos companheiros, esse poema realmente mexe com todos nós. Porque ela estava casada há um ano, ela sabia que ia desencarnar e pediu a Emmanuel que desse essa oração para a sua despedida. Mas perante o que nós ouvimos e em uma grande parte vivenciamos, o que é que nós tínhamos para dizer? Buscando nas palavras do Cristo, quando Ele disse: amai-vos e instruí-vos. Doutrina espírita é o esclarecimento, é a instrução, aprender o mundo espiritual. Foi o que esta casa se propôs desde a primeira hora. Através de todos os recursos e todo um trabalho que tem realizado ao longo desses 20 anos. Realmente eu convivi com Chico, eu participei muito, mas eu coloco para comigo uma grande responsabilidade e temos feito para não colocar essa candeia debaixo do alqueire, mas colocá-la para todos vocês através do trabalho que esta casa tem desenvolvido, das jornadas. Hoje temos uma TV que tem já, dizíamos os responsáveis lá no andar de cima, que teve 1000 visitas por dia da semana passada. Portanto, vejam que há pouco tempo que nós colocámos no ar, já está com um número, uns milhares muito grandes de visitações das pessoas. É baseado naquilo que o Cristo disse: amai-vos e instruí-vos. Tudo temos feito para que esses grandes luminares que encontraram no Brasil um país ainda virgem em todos os aspectos e que puderam trazer para o mundo as lições do Cristo. E vai desse-nos nós como portugueses. Se nós aproximarmos a parte material, as pessoas nos dois mundos, aqui, no pequeno Portugal, reencarnaram luminares que encontraram no Brasil a oportunidade de divulgar a doutrina do Cristo
Ela não falou ainda de Anchieta, que foi companheiro de Padre Manuel da Nóbrega e que desenvolveu uma tarefa muito linda lá também, no Brasil. Agora vou fazer uma excursão lá, onde depois reencarnou o Padre Anchieta aqui, como João Barbosa, e lá na aldeia dizem que lá no Brasil ele se tornou santo, porque o povo daqui não tem uma compreensão como o povo brasileiro, como nós. Por isso, o nosso trabalho, e talvez preparados para isso, retornamos ao meu país, Portugal, para aqui desenvolver aquilo que tem sido apresentado e toda uma equipe de trabalhadores que se esforçam para levar a mensagem e para a instrução de todos nós. Muito teríamos por dizer e contar sobre o Padre Manuel da Nóbrega. Fomos visitar lá, entramos naquela casa e vamos só contar isto. Fizemos uma excursão e batemos à porta e veio um sem-abrigo que morava lá dentro. E eu entrei, e mais 2, 3 companheiros. E uma casa antiga, senhorial, e o sem-abrigo lá estava, tudo muito sujo, ele muito necessitado, muito livro antigo, que eu não peguei, não procurei. Mas lá do lado tinha devia ser um dormitório, que tinha como se trancava antigamente as portas dos animais, que faziam um X com uma madeira. E eu perguntei para ele, para que é isso? É que sabe, de noite, tem um gajo que me atrapalha, que me perturba. Então eu abro a porta, digo-lhe, ele vai lá para dentro, e aí essa entidade veio conosco para a reunião mediúnica. E eu conversei com ele. Ele dizia que no solo daquela casa estava enterrado muito material que veio do Vaticano. Que coisa! Deve estar lá enterrado, não sei. Depois deu uma ideia que, vamos saber, porque lá há uma associação que estava interessados em movimentar, mas faltou que no nosso movimento espírita trazer ao conhecimento dos portugueses aquilo que é dos portugueses. Não é isso? Lá na associação deram o nome da pessoa que mora no Cadaval. Liguei para o Cadaval. Quanto é que ela queria pela casa? Mas, naturalmente, que deve ser problema de família, de herança, que ela pediu para não mexer nisso, que não queria falar disso. E assim ficou. Mas é uma pena nós não valorizar espiritualmente o trabalho desses luminares que nasceram aqui em Portugal, para que hoje tivéssemos esse material em literatura, em conhecimento, para nós aqui, os portugueses. Haja visto o nosso patrono, Batuíra, foi com 11 anos para lá, e lá desenvolveu um trabalho de evangelização extraordinária. Ele montou uma revista, na nossa revista lá tem trechos daquela época. E fomos encontrar a revista que ele fez aqui na Torre do Tombo, desde 1904 a 1909. E que ele gastou todo o dinheiro dele a divulgar a doutrina através dessa revista. Isso para vos dar uma ideia, o quanto Portugal precisa de aprender, de se instruir, porque é através desses luminares que nasceram aqui, que foram, porque tiveram a oportunidade de desenvolver
a doutrina. E por que dizem que o Brasil é o celeiro do mundo? Será que porque produz 3 vezes ao ano? O celeiro, ele é espiritual. Em qualquer parte do mundo, desde o Japão, lá tem grupos espíritas, mas formados por brasileiros. Sem dúvida nenhuma. Se for a Itália, a França, o pouco que tem são brasileiros que se conhecem, que são imigrantes, que se juntam e que formam os pequenos grupos. Tudo o que nós sabemos, a literatura vem de lá. Mas foram os portugueses que foram para lá porque ali podiam desenvolvê-la. Se nós fazemos umas jornadas daquele gabarito, são os brasileiros que nós pedimos para virem cá trazer o conhecimento que Paulo Manuel da Nóbrega levou para lá em Batuíra. Dizem eles numa mensagem, as caravelas voltando, mas espiritualmente falando. É isso. É a palavra do Cristo, amai-vos e instruí-vos. São as caravelas voltando, são eles trazendo a palavra daqueles que foram para lá e que se dedicaram à doutrina, porque o campo era fértil para eles desenvolverem um povo que aceita sem nenhuma restrição o que não acontecia aqui. Mas aqui estamos, para, no trabalho que tem sido desenvolvido, agradecer aos trabalhadores desta casa, que muito têm se esforçado e que eu acompanho diariamente, e que sem ele e sem vocês, 4 vezes mais no auditório que se amplia dessas 4 paredes, esses 4 vezes mais espíritos desencarnados não teriam oportunidade de ouvir o que todos nós ouvimos. Porque cada um de nós que entra no portão traz pelo menos 4 entidades quando são autorizadas a entrar. Está certo? Foi por isso que a espiritualidade aconselhou para que os carros não entrassem aqui dentro, porque há uma grande multidão que aproveita as vibrações do que vai dirigindo para aqui. E, dependendo de cada um de nós, ao sair, esses que ficaram na porta vão nos acompanhar. Depende de cada um de nós. O Espiritismo é uma coisa que tem que ser desenvolvida com muita seriedade e uma ligação muito profunda ao Cristo. Falou bem ela quando fala em Cristo, há uma mudança. Chico, quando falava dele, chorava que nem uma criança. Mas ele o viu, conviveu com ele em outra reencarnação. Ele chorava. E nas reuniões mediúnicas da obsessão, quando nós, por intuição, dizemos ao Espírito para ele falar Jesus, e ele diz, não, nesse nome eu não falo, não. E nós insistimos pelo processo do mantra, e ele vai falar. Quando ele fala aquela palavra, é desligado o chip que as forças das trevas o colocaram. Alguns médios dão impulso, quase que bate no teto. Eu não estou falando nada de mentira, porque tem pessoas que frequentam e que o podem atestar. Mas há necessidade de fazer um trabalho com o Cristo. Amai-vos e instruí-vos. É esse preceito que nós temos que seguir. Estou atrasado, desculpem, vamos encerrar. Eu ficava aqui agora, falando, eu fico muito empolgado quando falo, porque eu aprendi
bastante no Brasil, com todo as pessoas, e eu era apaixonado por os portugueses que foram para lá, que desenvolveram, a Ilha da Madeira, e muitos outros.